Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos realizar a nossa última reflexão sobre o tema uns aos outros e nós vamos falar sobre o amor, sobre o mandamento de Jesus para que exista amor entre cada um de nós. Eu quero fazer essa reflexão a partir do Evangelho de João, no capítulo 13, versos 34 e 35, que é um dos textos, na verdade no Evangelho de João, é o texto onde Jesus estabelece esse mandamento para nós. Ele diz assim: Por isso, agora eu vos dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Muitas declarações de amor, meus irmãos, são feitas num momento de euforia, num momento de grande alegria. E existe uma recomendação dentro da psicologia para que a gente não tome decisões nem nos momentos em que nós estivermos muito eufóricos, alegres, e também não tomemos essas atitudes nos momentos em que nós estamos muito deprimidos, entristecidos. Isso porque, em momentos de grande alegria ou de grande tristeza, o nosso juízo, a nossa capacidade de discernir as coisas, ela está alterada. Quando Jesus dá esse mandamento, era um evento, era um momento da vida dele em que antecedia uma grande carga emocional, né? Mas não é o caso de Jesus estar emocionado e por isso, movido por uma emoção, ele falar que nós temos um novo mandamento, que nós temos que segui-lo, mas que isso seria impossível de ser realizado. E muito menos Jesus está entristecido, carente, e por isso então toma essa atitude de falar para que a gente cuide um dos outros, ame uns aos outros. Jesus está dentro do mais alto equilíbrio que poderia ter, e ele então orienta, mais do que orientar, ele determina que esse mandamento seja colocado em prática na vida dos seus discípulos. Nós vimos os mandamentos nesses últimos 2 meses, mandamentos esses que falam a respeito de como nós devemos nos relacionar com aqueles que estão dentro e fora da igreja. Nós falamos sobre mandamentos que implicam que a nossa vida precisa ser direcionada para as outras pessoas. Se nós somos de fato discípulos de Jesus, espera que os discípulos dele façam essas coisas. Sendo assim, o mandamento do amor, ele pode ser o primeiro a ser falado ou, como eu fiz a escolha, de deixar por último. Isso porque agora, com aquelas outras instruções em mente, nós temos condições de entender que amar não é o mesmo do que sentir um afeto, ou mesmo não é só sentir um afeto. Quando a gente falou sobre suportar uns aos outros, sobre carregar os fardos uns dos outros, sobre orar uns para os outros, sobre o aspecto de servir uns aos outros, nós estávamos falando sobre ações que são muito concretas, que são muito reais, né? Que colocam a nossa mão na massa. Nós não estávamos falando sobre ações que ficam em um campo do sentimento, né? Um campo subjetivo, onde cada um vai achar que tem que fazer alguma coisa, né? Nós falamos sobre ações reais, ações que são bem concretas. Então, quando nós falamos sobre o amor hoje, baseado no texto que nós lemos, nós temos algumas lições para tirar. A primeira delas é a primeira afirmação de Jesus. Ele diz assim: amem uns aos outros. Veja que Jesus, ao falar isso para os seus discípulos, ele está falando dentro daquele contexto do cenáculo. Lembra? Quando Jesus se reúne com os seus discípulos para falar com eles, para ensiná-los a respeito das suas últimas lições, né, as suas últimas
aquilo que talvez faltasse fechar antes da crucificação. E Jesus fala para que eles amem uns aos outros logo depois de Judas ter sido indicado como traidor e de Judas sair, para cumprir o seu destino, o seu propósito. Quando Jesus fala para os seus discípulos, então, para amar uns aos outros, existe um contexto todo sendo inserido. Jesus não está falando para a gente amar apenas as pessoas que pensam como a gente ou que seguem a mesma doutrina que a gente, ou ainda que estão com o mesmo nível de acordo de pensamento que nós temos. Até porque, se fosse por isso, nenhuma dessas pessoas seria amada por Jesus. Veja que nós temos, em um momento crucial da vida dele, um discípulo tomando a atitude de traí-lo e outro discípulo, que é Pedro, tomando uma atitude de dizer, que iria com Jesus para qualquer lugar, quando acaba sendo advertido que, na verdade, ele negaria Jesus. Os outros discípulos não estão isentos disso, porque, na verdade, eles acabam se calando, não porque fossem sábios, mas porque também não sabem qual atitude tomar. Então veja, quando Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros, ele não está classificando as pessoas que são elegíveis para receber o amor que nós temos a oferecer. Então, o que nós precisamos assumir na nossa vida, irmãos e irmãs? Que Deus colocará pessoas na nossa vida que são, sim, pessoas que têm uma mesma visão que a nossa, uma mesma perspectiva de vida que a nossa, e essas são chamadas, nós somos chamados para amá-las. Mas que também Deus colocará pessoas na nossa vida que não são ou que não estão conformadas nas mesmas estruturas, medidas, pensamentos e até talvez a mesma fé que a nossa. Então, o nosso desafio de amar, ele é um desafio maior do que simplesmente a gente sentir afeto, de sentir bem-estar em estar com algumas pessoas. O desafio do mandamento de Jesus, que soma tudo aquilo que a gente já falou até aqui, mas que fecha com o entendimento de que nós temos que tomar uma decisão consciente de fazer o bem, de querer o bem e de promover o bem para aqueles que estão à nossa volta, que são o nosso próximo, na verdade. Então, a primeira lição de Jesus, ela é muito sintética, mas ela tem uma aplicação muito ampla para a nossa vida. Quando ele diz para amar uns aos outros, ele está dizendo para a gente amar tanto aqueles que estão perto como aqueles que estão longe, tanto aqueles que concordam conosco como aqueles que discordam, e talvez nós tenhamos que amar, ou certamente nós teremos que amar, pessoas que discordam, inclusive da afirmação de Jesus. Mas se nós somos discípulos, nós ainda assim amaremos, acolheremos essas pessoas. Então, uma primeira reflexão é: quem são as pessoas que Deus tem colocado na sua vida para que você tenha condições de exercitar esse mandamento que é colocado por Ele? Quem são as pessoas que você pensa, talvez, nossa, fulano de tal me faz perder a paciência? Ou então, eu já tentei muitas vezes lidar bem com o outro fulano de tal, mas eu não consigo porque isso e aquilo. Essa pessoa provavelmente é uma indicação, provavelmente é uma oportunidade de Deus para você aprender a exercitar essa característica dos discípulos dele. Uma segunda característica que a gente precisa pensar e refletir é que Jesus ele não disse simplesmente para que a gente ame as pessoas como vier à nossa cabeça, mas ele diz que nós devemos amar como ele nos amou. O padrão que Jesus estabelece, então, é o padrão próprio. Ele não está dizendo para que a gente ame fazendo por caso, ele não diz para que a gente ame apenas quando for conveniente, ele não diz para que a gente ame de acordo com um princípio que nós
venhamos a ter pessoalmente, particularmente. Ele diz que o princípio do discípulo dele para amar é o princípio estabelecido por ele mesmo. Jesus, nesse momento, como eu disse, ele está no cenáculo se preparando para morrer. Antes disso, ele lavou o pé dos discípulos como o pior dos escravos faria. Ele aceitou que o traidor saísse da mesa porque ele entendia que havia um propósito da parte do seu Pai para a sua vida e para a vida dos seus discípulos. Então, Jesus ele não deixa no ar, né, o que significa amar. Ele está dizendo que amar significa colocar a nossa vida em serviço, colocar a nossa vida à disposição e colocar a nossa vida pronta para fazer as coisas daquilo que Deus, nosso Pai, nos indica, mas também daquilo que as pessoas que estão à nossa volta precisam aprender ou fazer, né? Então nós vamos servir essas pessoas. Jesus, nesse texto, imediatamente ele serve a Pedro dando uma palavra que é uma palavra dura, né? E a expressão de amor do nosso tempo é uma expressão que ela se assemelha como a gente pode dizer, né? A um amor tão doce que gera dor no estômago, né? Ela sempre vai levar as coisas para fazer a vontade do outro, sendo que a gente precisa entender que amar nem sempre é fazer a vontade do outro. Então nós temos aqui em Jesus essa afirmação de que nós vamos amar as pessoas como Ele amou. E como que Jesus amou as pessoas? Orientando, dando dignidade, trazendo a atenção para aqueles que são menos favorecidos, reconhecendo que as estruturas que nós temos e que a gente muitas vezes vive achando que é suficiente, né, como status, como dignidade, não são, porque Jesus ele muitas vezes foi duro com aqueles que estavam no poder e o faziam errado, e foi muito sensível a outras pessoas que estavam por baixo, a gente pode dizer assim, à margem da sociedade, mas que exatamente por estarem naquela condição sabiam que dependiam de uma ação graciosa, misericordiosa. Amar então como Jesus amou significa que nós vamos colocar a nossa vida a serviço dos outros, mas não baseado em um roteiro que a própria pessoa estabelece, mas seguindo o roteiro que Deus, nosso Pai, nos dá. A aplicação prática disso é que nós vamos sempre ser generosos com as pessoas, mas nós seremos firmes dentro daquilo que é necessário que seja feito. Bom, irmãos, a gente pode então ir para uma terceira lição, que também está no texto, quando Jesus diz que ao amar as pessoas, tendo essa concepção, que nós traremos autenticidade para o nosso discipulado. Jesus ele está dizendo que à medida que nós amamos, da forma como ele amou, que nós agimos com as pessoas de forma aberta, acolhedora, que nós vamos mostrar para esse mundo que nós somos discípulos dele. Veja que isso não é uma questão que não tenha comprovação, porque quando nós olhamos para a igreja ali no livro de Atos, nós ficamos sabendo que ela era uma igreja que acolhia as pessoas, que dividia os seus bens, que enfrentava perseguições juntos, e era uma igreja que era reconhecida não por seu status, né, não pelo seu poder, pelos seus prédios, mas pelas suas atitudes. Quando nós ficamos sabendo, no livro de Atos ainda, que os discípulos de Jesus passaram a ser chamados de cristãos, esse primeiro nome não foi um nome institucional, mas pejorativo, ou pelo menos na tentativa de destruir, né, a dignidade dos cristãos, foi feito para basear, né, para demonstrar
que eles estavam seguindo de fato, bem próximo daquilo que Jesus havia ensinado. A igreja, durante todos os séculos, ela sempre foi reconhecida exatamente por essas características. As características de uma igreja que se mostra apta, se mostra voluntária em cuidar dos outros, em amar os outros, em servir os outros, em trazer benefícios para a vida dessas pessoas. Então, ainda hoje, o nosso testemunho parte daquilo que nós fazemos, não tanto daquilo que nós falamos. Como eu digo várias vezes isso, muitas pessoas, filósofos, pensadores, admiram Jesus e tratam as palavras dele com certa reverência, mas isso não significa que eles são discípulos de Jesus. E o medo que eu tenho, irmãos, é que a gente tenha, apreço pelas palavras de Jesus, mas que nós não tenhamos uma decisão pessoal de obedecer aquilo a que Jesus está dizendo. Porque quando nós simplesmente achamos belo o que Jesus disse, mas não aplicamos na nossa vida, nós simplesmente não conseguimos nada. Nós não saímos do lugar, nós não temos nada de diferente do que o mundo vive. Quando nós passamos a cumprir aquilo que Jesus falou, aí sim a nossa vida passa a ser um testemunho. Eu quero terminar essa mensagem trazendo para nós alguns aspectos daquilo que a gente já viu antes e espero fechar isso com essa última reflexão. Eu disse desde o início, irmãos, que os mandamentos uns aos outros são mandamentos que vão colocar em xeque, que vão colocar no concreto aquilo que nós temos na fé e que muitas vezes a nossa fé é subjetiva. Eu sinto, eu acho, eu acredito. E cada um de nós, ainda que tenhamos uma herança comum, uma herança reformada comum, cada um de nós vê essas coisas de uma forma distinta. Mas na prática, no dia a dia, o que prova que nós somos cristãos são essas atitudes. Se nós temos disposição de servir, de acolher, de carregar o fardo uns dos outros, de orar uns pelos outros, nós nos preocupamos em edificar uns aos outros, se nós temos essa decisão de amar uns aos outros. Então, quando nós colocamos tudo isso sobre a mesa, nós temos que tomar uma decisão de fato. E no tempo que nós estamos vivendo, essa decisão ela é ainda mais urgente, porque nós estamos todos abalados por coisas que vêm acontecendo, mas nós somos chamados ainda assim para dar amor, dar afeto, dar o cuidado para aqueles que estão sofrendo ao nosso lado. O que vai, de fato, nos colocar aqui num momento em que o nosso testemunho vai ser cativante para as outras pessoas é o que eu posso dizer aqui no seguinte sentido. Eu não vou desprezar, claro, o sofrimento que eu tenho, mas eu vou entender que muito da solução que eu preciso está na comunidade que eu pertenço. Então, se eu me sinto enfraquecido, parte dessa fraqueza é porque eu não estou convivendo com as pessoas. E não estou convivendo por uma série de razões justificadas. Mas eu peço para que você se esforce no que for possível, para que você mantenha os vínculos da comunidade acesos, os vínculos fortalecidos, através de uma oração, de uma mensagem, de um cuidado que você possa ter com a pessoa que você sabe que também sofre e que precisa saber que também é amada, também é acolhida e também tem irmãos que são por elas. Então, no final dessas mensagens todas, o meu apelo para vocês, que são meus irmãos na fé, é que nós façamos um compromisso novo, ou reforcemos o nosso compromisso de igreja, que é de cuidar uns dos outros, de orar uns pelos outros. Não são tempos fáceis, mas são tempos em que nós podemos experimentar do amor de Deus através dos nossos irmãos. Que você então seja esse instrumento e que eu também possa ser esse instrumento do Senhor para te abençoar. Um grande abraço, que Deus te abençoe.